pessoal! Sexta-feira! Como dizem por aí, sextou, sextou. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. São 21 horas e eu estou aqui aí. Soraya, sua linda! Olha só, galera de... Hoje a gente vai ativar aqui o sorteio. Eu não sei muito se vai dar certo, né? Porque eu acho complicado vocês enviarem aí para o Telegram, mas não é impossível. Que aí o ideal seria que a gente fizesse o sorteio no nosso canal lá no Telegram. Oi, Érica, já vou te chamar. Deixa eu dar boa noite pro pessoal. Boa noite. Terezinha, isso aí chegando. Olha, Janine, Tatiana. Isso aí, vão colocando aí. É, legal, beijo. Essas lindas. Erva Daninha, queria saber o seu nome, Erva Daninha, se é que você não deixou ontem. Eu sei que vocês estão acompanhando a nossa live aí. Aí eu vou desativar aqui, assistir mais tarde. Tem cuidado onde a gente clica aí. Maria da Penha, bem-vinda. Boa noite. Boa noite a todos, né? Vocês agora têm dicas aí que já estão praticando. Maravilha, já estão praticando aí. Eu vou tentar fazer o sorteio, mas vamos lá, vamos ver como é que a gente vai fazer. Priscila, legal. Regina também chegando aí. Janine, claro, vocês todas maravilhosas que participaram aí, né, durante todos esses 3 dias. Silvia. Ô, Silvia! Silvia tá falando de Londres, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, também aí perto da Érica. A Érica também mora em Londres. Estou. Beijos, beijos. Como é que está essa sexta-feira? Gente, uma parte aqui, né? Tarô em mãos, isso? Eu não tenho cartas de tarô aqui. Fiquei interessada em adquiri-las. Vou adquirir em breve. Eu tenho as cartas. Oi, Silvia, obrigada. Lá de Londres, sim. Eu tenho cartas ciganas aqui, que a minha mãe coloca cartas ciganas e eu acabei me interessando pelas cartas ciganas, né? Mas eu não pratico muito, mas eu prometo que vou praticar mais, porque tem uma energia agora pra gente tocar essas coisas pra frente, né? Do Carmo, bem-vinda! Legal, Thaís também. Boa noite, beijos. Olha, essa sexta vai ferver aí, né? Enquanto vocês vão chegando, os links vão sendo compartilhados, né? Eu vou chamar a Érica, daqui a pouquinho mais a gente abre para o sorteio, para ficar uma coisa... Então não mandem nada para o sorteio ainda, a gente não tem certeza como que a gente vai fazer, tá? Bom, só curtindo o trabalho da Érica, quando ela falar ali uns 3 arcanos, depois do terceiro arcano que ela falar hoje, aí já vai estar mais aquecida a sala, e aí a gente faz o sorteio. Boa noite, Carla, meu nome é Helenice, mas tive que entrar no Instagram da minha filha para não perder o curso. Uau! Helenice, hora de abrir o seu Instagram, né? Muitas coisas estão acontecendo por aqui. Márcia Silva Bastos, um beijo, beijo aqui. Gente, eu não fico acenando para todo mundo que eu tenho medo de clicar na bolinha ali e derrubar a live. É tudo tão pequenininho, tudo tão pertinho, mas tá valendo aí o beijo para todo mundo, né? Eu vou... Aline, ó, o pessoal chegando, tá? Hoje a nossa live vai contar com 8 arcanos, eu vou chamar agora a Érica, né? E o sorteio, então a gente tem que acelerar, tá bom? E um beijo, tá chegando aqui o pessoal. Deixa eu achar a Érica aqui agora. E ela já vai dar. Eu vou combinar com a Érica, então, três arcanos. Ela dá uma respirada, toma uma aguinha e aí a gente começa a ver as regras para o sorteio, ok? Ela vai sortear uma consulta online hoje. É totalmente gratuita aí para você. Vamos lá, vamos ativar a sorte aí. Vamos ver se vai dar para a Érica por aqui. É por aqui, daí a Érica me chama. Bonitas! É importante. Tá chegando. Ó, gente. Bem-vinda! Tá linda de vermelho hoje. Ah, é. Obrigada. É. O que que você acha da minha ideia de a gente fazer umas 3 cartas e depois abrir para o sorteio enquanto chega mais gente? Tá bom, acho ótimo. Acho ótimo. Depois eu até tenho mais ideias de falar uma coisa sobre tarô também, antes de gente começar a falar. Pode falar. A Juliane Pires entrou aí, ela é anestesista de Pomerode, Santa Catarina. Ela tá aí. Beijo, beijo, Juliana. Também tá aí de novo. Um beijo na Já, Josivaldo, maravilhoso. Mas a Juliana Pires é anestesista de Pomerode, ela tá aí. Ah, que legal. É maravilhosa, do hospital público lá, maravilhosa anestesista. Bem-vinda. É bom ter anestesista, né? É bom conhecer. Olha só, tá liberado para você começar porque a gente não quer, a gente prefere ter tempo sobrando do que faltando. Então, bora lá.
Uma coisa que eu queria falar com vocês é dentro desses arcanos que a gente está trazendo, que eu estou trazendo, né? Eu tenho identificado, por exemplo, tem um dia que aconteceu um monte de pessoas entrando em crise no mesmo dia. Não sei porque é quarentena, né? 4 pessoas entrando em crise essa semana, no mesmo dia, crise de... E eu pensei assim, gente, eu estou vivendo o arcano 6 hoje. Hoje é o dia do arcano 6. Então, às vezes, eu identifico o arcano no meu dia, nos acontecimentos. Eu acho interessante a gente identificar que arcano que a gente está passando. Porque dá para saber se está passando pelos amantes, as pessoas muito em crise, tudo muito em crise, você cheio de dúvida. Você está vivendo intensamente os amantes. O arcano 6. Dá para saber que arcano que está influenciando a sua vida sem nem jogar carta. E é legal esse exercício de saber que arcano que está acontecendo na sua vida. Porque na minha imagem, na minha ideia, eu estudei Jung um tempo, muitos anos, e eu acredito assim, que os arcanos são realmente o que a gente vive mesmo. A gente não vive nada além dos arcanos. Na minha vivência, são esses 22 arcanos, é exatamente o que a gente vive aqui na Terra. Então, eu acredito que a gente está sempre passando por um arcano. Só que a gente tem que identificar. Eu teve um dia que passei o dia inteiro pelo arcano 6. Porque, gente, o dia que 4 pessoas entraram em crise no mesmo dia. Eu falei, não é possível. Esse arcano está me tomando o dia de hoje. Porque tá me engolindo, né? Acho que a gente tem influência, assim. E uma vez eu dei uma palestra sobre o arcano da morte, o arcano 13... E um pombo morto caiu na janela, no lugar que eu estava na palestra, ele caiu morto na janela na minha frente, na frente da palestra. Na hora que eu ia falar, dando 13, o pombo caiu morto. Eu fiquei assim, gente, que coincidência, né? Tá falando do arcano 13, o pombo cai morto. Esses arcanos, eles também, a imagem deles também emana coisas. Existe uma sincronia, entendeu? É uma comunicação com o coletivo, gente. Eu acredito 100% nisso. Por isso que eu acho que nenhuma carta sai à toa, nem do nada, sem motivo, entendeu? Com certeza. Hã? Com certeza não, né? E esse exercício que você deu é mais uma possibilidade além das que você ensinou nas outras aulas. Que arcano que a gente está vivendo nesse momento. Dá para você saber sem abrir a carta. É só você pensar um pouco no caminho, qual que você está se identificando mais com o teu momento. Começar a falar das cartas, ô Carlos? Pode começar. Beleza. Começar com a carta polêmica, que é a carta 15, que é a carta do Diablo. Bom, é uma carta bem polêmica, porque ele significa... Ele vem depois da carta da 16, sucede a 16, que é o anjo. Você vê que no tarô tem vários casais, né? O tarô traz a imagem dos casais. Tem imperador e imperatriz, papa, papisa, sol e lua, diabo e anjo, né? São casais. Por que ele traz vários casais? Porque são dicotomias, são divisões. E o tarô apresenta as divisões. Masculino e feminino é o pai, a mãe, o filho, a filha, né? Essa coisa de imperador e imperatriz, papisa, a ideia de família, de anarquia, né? Depois vem realmente esse casal de anjo. Não poderia ter o anjo sem ter não poderia ter o 16 sem ter o 17, né? Então, são divisões. E diablo quer dizer divisão. Diablo, está dividido. Então, vai falar de novo da relação com a carta dos amantes. Você vê que mostra uma divisão aqui e fala de aprisionamento. Aí vai falar da mesma relação da carta dos amantes, que é uma divisão e um aprisionamento. A gente sabe que o diabo, na verdade, é o deus corno da Wicca, que, na verdade, cuidava da agricultura e está ali associado ao deus Pan. O Jung fala muito desse arquétipo do diabo, entendeu? E ele associa muito isso da teoria junguiana toda, são 70 e poucos livros, que ele vai falar de associação do diabo com a sombra. O Jung fala, todas as pessoas possuem uma sombra. E você tem que assimilar a sua sombra, tem que entender a sua sombra. Quando você nega aquilo que você mais tem medo, você é possuído por ela. Quando você nega, você é possuído por ela. Quando você conhece a sua sombra, que é a sua nigredo na alquimia, né? Sua escuridão, quando você conhece isso,
você fica mais forte, porque você trouxe a sombra para você, você está conversando com a sombra. É necessário esse diálogo com a sombra. Que o Jung fala que são os pesadelos, são as coisas que mais trazem medo, né? Vou dar um exemplo, uma pessoa que eu conhecia há mais de 20 anos atrás, ele tinha pânico de ver homens gordos na rua, porque ele era magrinho. Ele achava que o homem gordo era decadente. Eu falei, mas de onde vem a decadência do homem gordo? Não, porque meu pai, quando ele estava desempregado, estava gordo. Eu associei o desemprego do meu pai à gordura, então quando eu vejo um homem gordo... Isso é tudo coisa do inconsciente, gente. Se a gente tiver coragem para ver nossos pânicos, nossos medos, nossas angústias, você vai ver que são imagens internas que são seus verdadeiros terror. Então, cada um tem o seu inferno próprio. Para ele, o homem gordo na rua era a imagem da decadência. Para ele era isso. Né? Então, o inferno dele era vários homens gordos. Assim, cada um tem o medo, né? Cada um tem uma história. Bom, eu tenho outros medos. Tenho medo de dentista, por exemplo. Para mim, inferno seria vários consultórios de dentista. Eu tenho que entrar ali. Porque eu tenho horror. Assim, o que acontece é até onde vai o teu medo, onde vai a tua sombra. O Jung fala da sombra, da escuridão, e fala dos complexos. E fala que o ser humano, dentro dele, traz vários complexos que são como se fossem teias de situações que ele não entende e que influenciam os sentimentos dele e que estão a nível do subconsciente, né? Do inconsciente. O Freud vai falar de recalque, né? Então, o diabo é tudo que está dividido, recalcado. Está ligado à prisão, a vício, mas é uma carta da materialidade. Assim como o anjo vai trazer a ideia da cura, a ideia do superior a nós, o diabo fala da matéria. E a gente sabe que no passado, antes da medicina aí ser descoberta, os homens não podiam abrir nem o corpo, porque eles tinham medo do corpo humano. Tinha pânico, tinha várias religiões que impediam abrir corpos. E para se desenvolver a medicina, eles precisaram abrir os corpos de pessoas mortas para estudar escondido, porque isso era considerado necromancia. Porque existia uma necromancia antigamente, que a pessoa abria o corpo para ver as coisas como fosse um oráculo. Isso falando na Europa, existia isso em alguns lugares. Existia esse oráculo mórbido, né? Então, existe uma associação entre necromancia, magia e abrir corpo. Só que a medicina só pôde se desenvolver porque pessoas começaram a abrir os corpos escondidos das religiões, da igreja, que era o que dominava a situação. Até, domina menos hoje, né? A religião hoje tem menos poder do que tinha antes, mas ainda tem algum poder. Agora, o diabo representa a materialidade. Tudo que é o corpo, antigamente, era considerado uma coisa abjeta e nojenta. Por isso a medicina demorou para se desenvolver, por conta da religião que não aceitava esse exame do corpo por dentro, para saber os órgãos, saber como é que funcionava. A gente sabe que a religião atrapalhou esse desenvolvimento. Mas a matéria é considerada uma coisa abjeta e nojenta. E a matéria, quando você conhece teu corpo, você não tem nojo do teu corpo, você lida melhor com as tuas emoções, com os teus sentimentos. E a gente sabe o quanto que as mulheres têm dificuldade de reconhecer o próprio corpo, o próprio desejo, a própria coisa da sexualidade. Do corpo, a gente vai falar de sexualidade, vai falar de compulsão, de necessidade de materialização, que é consumir, ganhar dinheiro. Dinheiro e corpo é considerado coisas nojentas. Então, isso fica com a imagem do diabo. Então, assim, essa divisão entre corpo e espírito, colocando o corpo como uma coisa que tem que ser rejeitada ou tem que ter culpa de qualquer relação com o corpo, né? Então você vê culpa também para ganhar dinheiro. Tem muita gente que tinha culpa de ganhar dinheiro, né? De achar que ganhar dinheiro tem que ter culpa, né? A materialidade, né? As maldições, todos os seus medos, maldições e as maldades que você traz dentro de você. Eu falo que essa carta também tem muita ligação, assim, coisas que você ouviu na infância, que ficou internalizado em você. Coisas horríveis que alguém falou para você na infância. É simples, sempre tem uma avó, uma mãe, um tio que fala uma coisa horrível, você guarda aquilo e aquilo vira no seu subconsciente uma coisa pesada e um dia você vai ter que lembrar daquilo para falar, olha, alguém já falou isso para mim, isso foi muito traumático para mim, você tem que desconstruir isso. Esse demônio é tudo aquilo que foi construído inconscientemente na pessoa. E o Jung chama de sombra, e em algum momento você tem que desconstruir esses medos, essas maldições.
São maldições psicológicas, né? São os medos. Sabe que as pessoas colocam muito medo nas pessoas da sexualidade, é óbvio, porque a sexualidade pode gerar a gravidez. Então as pessoas são criadas para ter uma repressão absurda. Então tudo que reprime é o diabo, está ligado à repressão. Ele também está ligado à influência. Você influenciar o outro, está ligado a instintos, às ambições, aos desejos. Mas até que o ser humano tem horror à matéria e ao dinheiro, porque ele acha que isso é pequeno, ele também não lida bem com os desejos, né? E ele é todo reprimido, todo recalcado. Então, por conta disso, as pessoas têm paixões alucinantes e acabam transferindo isso para outras coisas, né? Isso é o que Jung fala. A sombra vai virar outra coisa. Ela vai ter um caminho no teu inconsciente e ela vai achar uma forma de agir. Tá ligado? É uma carta difícil, mas é aquilo que a gente tem que encarar. É aquilo que está incomodando a gente. É enxergar aquilo que pesa dentro de você e começar a reconhecer tua sombra, tua escuridão, teus complexos. Mas realmente, a pessoa que tem depressão, ela tem muitas coisas na cabeça dela que estão atormentando e ela tem que falar disso para reconhecer o que isso incomoda, né? Frases que você ouve da sua mãe podem ser horríveis na sua fase adulta. Às vezes a mãe fala uma coisa horrível para o filho sem perceber, né? E a pessoa internaliza aquilo. Tem que desconstruir essas coisas. O Jung fala que o ser humano passa a vida toda desconstruindo a sombra dele, que em geral é da influência de coisas que você ouviu e viveu na família. A gente está o tempo todo desconstruindo isso. Então a gente tem um trabalho a fazer, que é lidar com o diabo. Lidar com essa divisão interna, com esse diabo, com essa sombra. E a sombra maior é dentro de nós mesmos, né? Nosso próprio complexo, né? E depois do diabo vem a torre. São duas cartas bem pesadas, né? A torre é uma carta que, ao mesmo tempo que o diabo fala de uma divisão, a torre fala de uma estrutura. Ela vai fazer alusão a uma estrutura. Todo mundo tem que ter uma estrutura, né? Só que a tua estrutura, ela não pode ser rígida. Se ela for muito rígida, ela quebra. Então, você tem que se moldar em situações para não quebrar. Se você for cobrar muito de você, for rígido demais, você pode ruir por dentro. Eventualmente, você tem que ter aquela conversa com você mesmo. Não, tudo bem, eu estou fazendo o que eu posso, mais do que isso não está dando. O que eu estou fazendo já é bom. Porque tem pessoas que se cobram muito. E tem pessoas, porque se cobram muito, acabam não fazendo nada porque querem fazer coisas perfeitas demais. Então, a torre, ela vai simbolizar todas as nossas ilusões, todas as nossas fantasias, volta a relação com os amantes, né? E ela vai falar das ilusões, dos traumas que a gente carrega, volta essa questão de maldição, trauma, valores. Só que, assim, os teus valores têm que estar edificados. Quais são os valores? Você não tem valores, você não tem estrutura, isso vai aparecer uma hora na tua vida, né? A estrutura de uma pessoa, você vê quando ela separa, quando ela perde o emprego, quando ela fica doente, quem não tem estrutura surta. Surta, pira e não aguenta, não suporta, tem que ter um suporte absurdo. Mas assim, a gente nunca sabe até onde vai a nossa estrutura, né? Exatamente. Então, momentos de trauma, de perdas, ou de violência, de assalto, de situações de violência, a pessoa pode ter uma ruptura interna. Essa ruptura interna é que a gente tem uma delicadeza interna. Você não pode ruir por dentro. Porque você pode realmente... Aí o tarô vai falar de que você pode ruir por dentro. Você pode ter essa ruptura. E o que pode causar essa ruptura, né? Situações que estão para abalar a sua estrutura. Aí vem o diabo. Toda essa sombra pode trazer a ruptura. Se você trabalha essa sombra, a tua torre é mais light, é mais tranquila, entendeu? Porque algumas coisas que podem acontecer na tua vida pode dar a sensação que você está ruindo, que você está enfraquecendo. Então, assim, essas duas cartas são bem pesadas, mas elas vão falar que o ser humano tem riscos, tem perigos. Ele precisa se proteger disso não acontecer, né? É uma carta que fala que as mudanças podem causar grande peso. As pessoas aguentam a mudança até onde, né? Você consegue mudar de casa, mudar de cidade, mudar de país, mas se ficar mudando muito, tem uma hora que você não aguenta, né? Você precisa de um tempo, entendeu? Porque muita mudança também é difícil, né? Muita perda é difícil. Então você está sempre tendo que ter cuidado.
Essa torre vai dar a ideia de que cuidado, vamos agir com cautela, porque você não aguenta tudo, entendeu? Tem uma hora que você vai ter que dar um refresh, né? Com calma, né? Essa torre realmente é uma carta que vai falar para ter cautela com você mesmo, né? E se você pensar, a questão da religião também é proteger você de não ruir, né? De você não ter essa ruptura, né? Seria exatamente essa a questão da religião. Proteger você. Porque o maior medo das pessoas é ter essa ruptura. Às vezes, as pessoas precisam sempre de um suporte emocional e os vínculos afetivos são o nosso suporte. Amigos, família, coisas que a gente acredita. O Jung fala que a única coisa que pode curar uma pessoa é o vínculo. Isso cura uma pessoa. A pessoa confiar em uma pessoa já está se curando. Porque tem pessoas que têm uma dificuldade enorme de confiar em alguém. Quem não confia em ninguém não tem estrutura. E pode se alcoolizar, se drogar ou querer se matar. Então, assim, como você vai estabelecer essa confiança? A confiança tem muito a ver com a carta do Papa e da Papisa. É lá atrás, né? Você tem que aprender a confiar, né, em alguém. Escolher alguém para confiar. Escolher algumas pessoas. Escolher as pessoas certas para serem teus amigos, para ter afinidade, ter empatia. Esse vínculo é muito importante. Bom, para o Jung, o vínculo é aquilo que cura. E você pode estabelecer um vínculo com as pessoas e com as coisas. É isso que vai te dar essa segurança, essa estrutura. São os vínculos. Bom, toda a psicologia é baseada em vínculo. Quem não cria vínculo não tem sanidade mental. O Freud também vai falar disso, né? Se você não tem vínculo, você não consegue se relacionar com o teu inconsciente, com as pessoas, que a gente precisa desse suporte. Esse suporte é a base do ser humano. Que é a carta 5 e a carta 2, né? Papa Pisa. E depois dessa grande carta, que é uma advertência, eu diria que ela é um aviso, né? Ela é um cuidado, é uma imagem que o tarô quis colocar porque isso existe, né? Catástrofes existem, né? Catástrofes, não só catástrofes existem no mundo, como na cidade, na família. Tem famílias que têm catástrofes, né? Situações pesadas na família. O que é uma catástrofe? É aquilo que é muito pesado para a família. Às vezes, uma pessoa ser dependente química para uma família é catástrofe, é a ruptura da família, né? Tem família que isso é muito pesado. Um divórcio pode ser uma catástrofe, ou não. Mas para algumas famílias pode ser. Essa imagem da catástrofe, daquilo que rui, eu diria que isso muda a cada período, né? O divórcio era uma catástrofe na década de 40, né? Eu acho que em 2020 já não é mais... Pessoa divorciada está em depressão, porque era considerado fracassado. Hoje não, o divórcio é uma coisa normal, ninguém já está tão preocupado com isso. As catástrofes, elas vão mudando de peso, né? As coisas vão mudando de peso conforme o tempo vai passando, né? Conforme a roda vai passando, tudo muda, né? E o que é catástrofe para você, para mim pode não ser, entendeu? Eu já conheci uma mulher que ela tinha horror a morar sozinha. Eu falei que eu não tenho estudo para morar sozinha, nem para pagar a conta. Posso ter dinheiro, mas eu não consigo morar sozinha. Então não era o dinheiro para pagar a conta. Ela não conseguia morar sozinha. Para ela é catástrofe. Ela preferia morar com uma pessoa, com uma amiga, mas sozinha ela falou que jamais. Ela não tinha estrutura para ficar em silêncio numa casa sozinha. Ela falou que isso era... Eu já vi gente assim. Eu já vi gente que... Cada um tem uma situação, né? Eu, por exemplo, tenho horror a dirigir. Eu não gosto de carro. Para mim, carro é meu limite. Para algumas pessoas não é nada. Carro não é nada. Não é verdade? Morar sozinho, para mim, não é nada demais. Mas o carro, para mim, é pesado. Aí, depois da carta 16, vem a estrela, que é a 17. Olha a diferença, né? Da ruptura para, de novo, a imagem da coletividade, do transcendente. A estrela, eu acho que é a carta mais incrível do tarô. A estrela e o mundo são as cartas mais incríveis, porque essa carta não tem nenhuma relação com nada na matéria. Essa carta é completamente fora da caixinha, sabe? Ela é um verdadeiro idealismo, a ideia de um mundo, um Olorum, um mundo em outro lugar, outra dimensão, é outra coisa, não é a Terra. Isso aqui não é a Terra. Ao mesmo tempo que o diabo é super matéria, material, é tudo que te liga na matéria, a estrela é tudo que não tem nenhuma relação com a matéria. Fala de brilho, a estrela. Fala de uma luz, né? Que luz, que brilho é esse, né? Fala de idealismo, fala de cosmos, né? A visão do cosmos é completamente idealismo. Aí fala de sorte, fala de abertura, de mudança. É a garantia que a tua vida vai mudar e vai melhorar.
que você vai ultrapassar todos os seus limites, é a imagem da prosperidade espiritualmente falando. Então, assim, essa carta para mim é transcendental. Eu acho que essa carta transcende qualquer carta do tarô. Eu não sei nem falar muito dela, porque para mim ela representa o céu, uma coisa que não é daqui, entendeu? Essa imagem de uma coisa completamente incrível e majestoso. A imagem do majestoso, né? Aquilo que os artistas buscam, aquilo que os estilistas buscam na roupa das mulheres, elas buscam a coisa incrível. Todo mundo... muita gente procura o incrível, né? Na arte, mas na arte, né? A arte procura o incrível, né? Em alguma coisa, né? Precisa do incrível. O cinema, né? Fazer um filme incrível, maravilhoso. Todo mundo procura isso. Mas aonde está isso, eu não sei. Porque está no transcendente. Isso aqui na matéria, cotidiano, eu não entendo isso, assim. Mas o Jung fala que isso representa também o self, né? É o eu teu maior que está escondido e que não aparece e que é uma vozinha pequenininha que você se comunica. Mas você não tem nenhum conhecimento profundo dele. Você tem uma possibilidade de uma comunicaçãozinha dele. O Jung fala para você despertar a consciência, ela vem assim, um fiapinho, sabe? Um fiapinho que você vai se apegando e ela vai conversando e ela te dá uma segurança incrível. É mais ou menos isso, é uma coisa que não... Eu não tenho explicação para essa carta. Essa carta me tira as palavras. Porque as pessoas vão falar delas relacionando com coisas da literatura, da passagem bíblica. Essa carta, para mim, é um grande orgasmo espiritual, né? Uma coisa tântrica, transcendente. Não é um orgasmo material, físico, né, que é tão repudiado pela religião, tem um recalque, a religião reprime isso, né, porque o ser humano, se abrir muito isso, tem medo de se levar ao vício, né, de levar a perda de controle, você tem que sempre se controlar, né, toda religião para você ter self-control, né, mas aqui não, aqui o orgasmo é espiritual, transcendente, é tantra, é uma coisa maior, é um êxtase, essa carta representa o êxtase. O êxtase, onde é que a gente tem o êxtase? Aonde? Não sei dizer. Só lá dentro, você meditando, dopamina, como se fosse um excesso de dopamina no teu cérebro, né? O médico entende isso, a dopamina dá isso. Aliás, as drogas, elas geram muito poder nas pessoas porque liberam dopamina, né? Endorfina, que isso é uma coisa que faz o ser humano se sentir em êxtase. Mas tirando a química da dopamina e endorfina, o que te faz isso? Nem todo mundo chega nessa carta. Eu acho que essa carta... O religioso busca essa carta. Todo religioso busca isso. Ele pode ter momentos disso. Às vezes, por ter momentos disso, ele fica ali desesperado por mais um pouco. Mas o que dá isso? Uma visão, uma sensação, entendeu? Uma presença espiritual. É complicado, né? Aqui pode ser paixão física mesmo, paixão por alguém, loucura pelo corpo de alguém, loucura por aquela pessoa, querer possuir uma pessoa, quer a pessoa para você, essa pessoa tem que ser minha. Mas isso aqui não, isso aqui é uma sensação de êxtase tão grande que não entra posse. É uma total transcendência, entendeu? Difícil entender essa carta. Para mim é uma carta muito estranha, né? Para todo mundo, estranha. Aí depois da 17 vinha 18. Que é, né? Aquele pequeno break, me dá aquele pequeno break aqui. Ah, perdão. Bem um breakzinho rápido, gente. Vamos abrir agora, ó, 21h30. Vamos abrir para vocês colocarem números para o sorteio. Vamos colocar aqui mesmo, tá? Então prestem atenção na regra de hoje, porque é bem rapidinho e logo a gente encerra. Vamos colocar números de 100 a 200. Só um número, ok? Seja lá o que você escolher, não precisa colocar o nome nem nada. Coloca só um número de 100 a 200. E a Érica vai sortear daqui a pouquinho mais. E se não tiver aquele número, a gente coloca o número imediatamente acima. Tem que ser rápido, gente, porque o Instagram derruba a gente e não tem intenção. Tá? Coloca aí um número de 100 a 200, tá valendo agora, 21h30. E daqui a 15 minutinhos a gente encerra. Corre lá. Deu, Érica? Escolher de 100 a 200? Eles. Tu não escolhe agora ainda. Ah, eles que escolhem. Eles colocam ali no chat. Tá liberada, pode seguir. Pode seguir, né? Aí depois da carta 17, que eu vou te falar que me falta palavras, porque
Se te vem alguma coisa, Carla, dessa carta, porque essa carta para mim é Conexão, transcendência, difícil, essa carta para mim. É muito êxtase, né? difícil pra essa carta. Porque ela é muito fora da nossa realidade, do nosso dia a dia. Tanto que a estrela, né? Uma coisa totalmente fora do dia a dia, né? A 18 vem depois da 17. Uma vai para o cosmos, né? Vai para essa coisa. Ai, o gnomos, os ranchos dos gnomos, as fadas. Essa carta tem muitas fadas, os gnomos. É mais ou menos isso. Mitos, lendas, né? Contos de fadas, é um pouco isso. Essa lua, fantasia, né? Uma fantasia absurda, uma coisa transcendente, incrível. O ser humano não acredita nisso também, né? Ele também pira, né? Ele precisa ter um pouco isso. Na música, no cinema, no teatro, na literatura, alguém tem que fazer uma coisa assim, né? Para estimular a criatividade, para a pessoa ter ânimo, né? Para continuar. A arte é importante. A gente está vendo que entretenimento é importante. Música é importante. Você ouvir uma música, você. Tanto que na pandemia, muitas músicas estão segurando as pessoas. Ouvir música, tanto que os músicos estão fazendo muita live, né? Uma Lady Gaga cantando, uma Madonna cantando, dá uma segurada, né? Porque você acredita no intérprete, né? Na letra, aquilo te eleva, né? Música eleva mesmo. A 18. Aí vai descer de novo para a sombra, entendeu? Para essa coisa dos segredos, dos ocultos, do ocultismo, melancolia, tragédia. É uma carta bem forte, essa carta. É uma carta que. Agora você vê que essa ligação da água, a relação entre a lua e o oceano. A gente é feito 80% de água, nosso corpo é todo água, né? Se desidratar, a gente morre, né? Você não beber água, você morre, né? Então, a água é o que sustenta a gente. A gente vem do útero com água, tem toda a placenta, é o que? Água, que a gente se alimenta. A gente já nasce no mini oceano, né? Que é o ventre da mulher, um oceaninho, né? A gente está lá no meio do oceano, está lá nadando, né? Então, a água faz parte desde nossa gestação, que é o útero, até a nossa vida. A gente é 80% de água no corpo, né? E tem a influência da lua, que se acreditava com as marés, e as pessoas mudam conforme a lua. Então, antigamente a lua era uma coisa muito séria nas religiões antigas, Wicca, né, teosofia, várias religiões antigas, os celtas. O que é lua para os celtas? É tudo, né? Então, essa lua, ela vai representar o ocultismo. Agora, todos os segredos que uma família guarda, a quantidade de segredos que tem numa família é muito grande. É muito segredo numa família, é melhor a gente nem saber. É melhor a gente nem saber. E uma frase do Deleuze que também gosto muito é que o terapeuta é aquele que guarda o segredinho nojento das famílias. Que a pessoa tem que ter alguém para falar o segredinho nojento. E essa pessoa é o terapeuta. Ele tem que receber aquele segredinho nojento, elaborar e ajudar a pessoa a segurar ela com aquele segredinho. Porque são coisas que não estão no protocolo, né? A quantidade de coisa que tem de segredo em 4 gerações de uma família é muito grande, gente. É melhor nem saber que você surta. Então, e esses segredos todos estão tudo no inconsciente da gente. O Jung fala, você não sabe, mas está tudo na tua sombra, tudo nos teus complexos. Você sabe inconscientemente. O Jung até fala, se 4 pessoas morarem na mesma casa, dormirem na mesma casa, todo mundo sabe de todo mundo sem falar nada. Ele fala isso. As pessoas sabem tudo uma das outras, sem saber de nada. Porque se você ficar perto de alguém 3 metros, até no trabalho, assim, 8 horas por dia, você sabe tudo de todo mundo, tá no teu subconsciente. Se eu hipnotizar a pessoa, ela vai falar tudo. A hipnose também mostra isso. O nosso subconsciente sabe tudo. A gente percebe tudo. Só que a gente não tem condições de discernir o que a gente percebe. Nosso cérebro não computa. Mas aí, se você hipnotiza a pessoa e pergunta coisas para ela, ela responde tudo dos outros. Então, gente, o paranormal, na verdade, todo mundo é paranormal, cara. Porque eu estudei hipnose há 3 anos, se você hipnotizar qualquer pessoa, ela vai falar tudo da família que ela nem nunca ouviu falar. Mas o inconsciente dela sabe, acessa e produz a mensagem. Isso é incrível. O Jung já falava isso, a hipnose mostra isso. O Jung fala, as pessoas dormem na mesma casa, todo mundo sabe tudo que o outro sente, todo mundo sabe tudo de todo mundo. Só que as pessoas não têm esse conhecimento concreto, elas têm sensações, intuições. Mas elas sabem o que se passa. Um casal, um sabe tudo do outro. Se ele trai a mulher sabe. A mulher sabe, mesmo que ela não finge que não sabe, mas inconscientemente ela sabe.
É todo segredo, que na verdade está tudo dentro do nosso inconsciente, que capta tudo. O inconsciente, para mim, está muito ligado à lua. Na verdade, o sonho para o Jung é um oráculo, né? E antigamente, quem sonhava estava entrando em contato com todo o conhecimento do mundo e o futuro. Antigamente, na Grécia Antiga, tinha as sacerdotisas, as pitonisas, que elas ouviam o seu sonho, elas sonhavam com você e elas previam coisas pelos seus sonhos ou pelos sonhos delas. Elas também sonhavam com as pessoas. Então, o inconsciente sabe tudo. E no inconsciente tem todos os segredos. Onde tem segredo, tem perigo. Tem recalque, tem complexo, tem sombra. Então, se a pessoa é viciada, tem muita coisa ali guardada. Que ela não lembra, que ela não sabe, mas está da mãe, da avó, de tudo ali. É tudo inconsciente. E a animalidade, né? A lua é a animalidade. A raiva, o ódio, a melancolia. Volta para a carta dos amantes, né? Paixão, desprezo. Ai, o ser humano é muito Shakespeare. É muito Shakespeare. Shakespeare é a lua, né? A carta da lua é Shakespeare. Você vai ver a peça de Shakespeare, até eu já vi algumas vezes, dá até horror, assim. Você vê, alguém já viu o Rei Lear? Meu Deus, é insuportável. Porque é uma trama de intriga que é apavorante. Todo mundo fala de todo mundo quer derrubar todo mundo. Cara, mas o ser humano tem essa fantasia mesmo de derrubar, de ter poder. Mas é uma fantasia. Às vezes fica tramando, mas está só no emocional, na fantasia, né? O Shakespeare fala isso, né? Às vezes ele trama e aquilo já tem uma energia ruim, né? O ser humano é denso, né? Ele é pesado, né? O inconsciente é forte, é intenso. Então, assim, a ideia de que você tem que ter proteção disso, agora tem a psicologia e terapias. E antigamente, não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Só tinha o astrólogo e a religião. Não tinha mais nada. As pessoas faziam o quê, coitadas? Não tinham o que fazer, elas surtavam. Porque nem a medicina lidava com o psíquico, com a somatização, nem a medicina sabia lidar com isso. Então a lua representa toda essa obscuridade. O inconsciente antigamente era uma coisa muito obscura. Agora a gente entende um pouco mais, né? 120 anos para cá só. Pouquinho tempo. Mas o tarô já falava isso, naquela época. E vem o casal aqui, o sol e a lua. Né? A lua é a escuridão, a noite, né? Inconsciente. O sol é a luz, é a bênção. Aqui você vê que tem um casal de gêmeos e no diabo tem a divisão, são duas pessoas divididas e presas. Aqui são os gêmeos, são as crianças, é o oposto, é a imagem oposta. Mas o diabo é uma carta muito forte no tarô para adivinhação em relação a dinheiro, a trabalho e a sucesso. Ele também influencia isso, né? Mas quando ele está com a lua, é pesadíssimo. É problema para resolver. Tem que ver por que isso aqui saiu junto, porque não sai à toa. Agora, o sol é bênção, né? É crescimento, é a ideia do progresso de novo. O sol é uma carta que eu acho mais palpável do que a estrela. A estrela, para mim, fica conto de fada. Agora, o sol, para mim, é conquista, é progresso, é prosperidade, união, é felicidade, é sucesso. É quando a pessoa tem uma realização muito grande. Ela comprou uma casa, ela fez uma viagem dos sonhos, ela terminou um curso, ela se formou em alguma coisa, fica feliz. É aquela coisa radiante, né? Ela completou um ano de namoro, tá super apaixonada, né? Até os 5 anos tá todo mundo apaixonado, brincando. Por causa dos hormônios. Depois a relação tem que ser trabalhada, né? Mas, assim, o sol é essa alegria que a pessoa tem, esse momento de êxtase, né? Com as coisas da terra, coisas da matéria, coisas que você realiza aqui. Para mim, o sol é bem palpável. E é o dia. Depois do sol vem o julgamento. Bom, o julgamento é uma neo-lua, né? Um neo-os amantes, aí é uma nova leitura dos amantes, da lua. São cartas muito que tem muita relação. Os amantes, a primeira crisezinha, né? A lua, outra crisezinha, a torre, outra crisezinha, o julgamento, mais uma crisezinha. O ser humano tem tantos estágios de crise. Olha, você vê que Shakespeare estava certo. O ser humano é muita treta, é muita crise. É muita crise numa pessoa. O ser humano é extremamente sensível. Mesmo que ele diga que ele é frio, controlado e tudo determinado, não. É totalmente cheio de coisas lá. Se você olhar um pouco mais, você vai ver que ninguém é assim, cara. Por dentro, a pessoa tem milhões de coisas acontecendo. Pode fazer papel de durão, de cowboy, pedir uísque,
tomar, fazer cowboy. Se olhar um pouquinho, ó, tá cheio de coisa acontecendo. Isso eu garanto. Homem ou mulher, os dois. Só que o homem mascara mais, né? Mantém mais a pose. O homem faz mais poser, né? Em geral. A mulher faz um pouco menos, né? Tem mulher que acha que é super fria, super determinada, mas se olhar um pouquinho mais a fundo, tá? Essas cartas imperam, né? E esse julgamento é uma carta muito forte. Vai falar de coisas não resolvidas do passado. É o passado que assombra, é o passado... E olha só, o passado não assombra? Assombra bastante. Você fica lembrando de coisa que já era para você ter esquecido. Você, não posso me lembrar mais disso. Eu lembro que tem um filme aí de uma mulher que pediu para ser hipnotizada para esquecer, né? Não tinha um aparelho para esquecer um homem que ela nunca esquecia. Lembra do filme desse? Esqueci o nome desse filme. Que ela comprava um aparelho para levar choque na cabeça para esquecer o ex-namorado. E ela pagava totalmente, mas aí ela perdia a alma dela, não tinha mais relação com o mundo. E o filme mostrava que todo esse sofrimento com o ex-namorado fazia ela estar mais viva, ela estar mais intensa e ela tinha que passar pelo luto, né? Quer dizer, o luto é uma coisa que às vezes a gente vai ter que passar. Para você esquecer alguém, demora um tempo. Para você esquecer algum trauma, demora um tempo. Mas às vezes o trauma, para você esquecer, tem que alguém te ajudar a lidar com ele. Alguém precisa de algum suporte, alguma ajuda. Porque tem coisas que você sozinho não consegue lidar. De novo, a ideia do papo e da papisa, do suporte. Essas cartas aqui implicam em você ter suporte, porque não dá para lidar com isso tão tranquilamente. Quantas coisas que as pessoas lidam que elas precisam de um apoio de um amigo, né? De um parente ou de alguém que tenha caridade com ela naquele momento, né? Que tem esse... Como você sorrir para alguém, abraçar alguém na rua, tratar alguém bem, é importante para ela sentir mais... Né? Se a gente é muito rude, isso pesa para as pessoas precisam de um pouco de leveza. Essa carta não é leve, a gente carrega muitas coisas do passado, erros, o ser humano erra, e ele depois descobre que errou, que às vezes na hora ele não percebeu que aquilo era um grande erro, mas 5 anos depois você vai lembrar, pois foi horrível que eu fiz. E aí você vai ter a culpa, né? E a culpa vai te carregar, vai te carregar. E olha, já vi muitas histórias de culpa, a gente às vezes vai jogar carta porque tem uma culpa de uma coisa que aconteceu. Eu já atendi uma pessoa que ele ficou com culpa porque teve um acidente que ele estava dirigindo, uma chuva, teve uma tempestade, mas a pessoa teve um acidente e o outro perdeu a perna, ficou até paralítico. Só que a culpa não foi dele. Tava uma tempestade, ele estava dirigindo, tinha que parar o carro. Ele continuou dirigindo. Teve um acidente, como uma pessoa do lado ficou paralítico e ele não. Minha querida, 20 anos depois, esse cara está totalmente surtado, pedindo ajuda para todo mundo, falando com todo mundo, porque isso ó, pirou a cabeça dele. Na verdade, ele não teve culpa, mas ele se sentiu culpado. Isso é o suficiente para ser o terror da vida dele. Porque ele fala, como eu estou dirigindo e o outro fica paralítico? Ah, peraí, estava chovendo, tempestade, ele não parou o carro naquela hora, porque ele não pensou isso. Quer dizer, que erro? Qual é o nível do nosso erro? O que a gente carrega de culpa? O que a gente precisa se perdoar e perdoar o outro? Como é importante o perdão, mas o auto-perdão, porque a gente se comisera por causa de erro. Não, o casamento não deu certo porque eu fiz isso. Não porque aquilo ali, por causa disso, entendeu? E você fica se corroendo, você se corrói totalmente, você se esgota. É a carta do esgotamento. Crise, uma crise brabíssima, pior que a crise dos amantes. E aí você entra numa situação horrível que você tem que se liberar disso. Mas às vezes você pode ter um problema espiritual muito sério e você precisa liberar esse problema espiritual que você carrega da tua família. Vamos falar de vidas passadas? Tá ok, você pode trazer um problema espiritual de vidas passadas. Pode ser. E você não tem consciência disso. Ou pode ser uma coisa que você traz da tua família. A tua família, alguém cometeu muitos assassinatos. Você tem milhões de problemas. Você precisa investigar aquilo, entrar em contato com aquilo para liberar isso. Ai, baboseira. Não é não, cara. Não é não. Se isso vem em você numa regressão, numa hipnose, num sonho... Eu fiz quase 20 anos de terapia, em um ano eu tive terapeuta. Eu tive sonhos falando coisas do meu passado que eu não lembrava. Às vezes o teu sonho te mostra uma coisa que conscientemente acordado você não lembra. Mas quando você vai dormir, você lembra. Aí você acorda de madrugada, você lembra de uma coisa pesadelo. Tá tudo no teu inconsciente. E você tem que liberar isso. Quantas coisas que a gente tem que liberar? Que a gente tá guardado aqui. E isso é fruto de quê?
de tua derrota, é o teu peso emocional interno. Gente, 1994, né? Final da Idade de 1499, como é que isso já existia? Final da Idade Média, isso já estava aqui. Uma coisa totalmente de 120 anos de psicologia de hoje já estava aqui. E o Shakespeare já fala disso, né? Atormenta com a coisa, né? Aquela coisa, eu atendi a pessoa que a irmã casou primeiro que a outra. A irmã mais nova casou antes da irmã mais velha. Menina, a irmã mais velha quase surtou, porque a irmã mais nova achou um amor antes dela. E ela sentia ódio daquilo. Ó, coisa mal resolvida, ó, a coisa. Loucura. Como que ela consegue o amor e eu não consegui, sou mais velha? Gente, parece uma idiotice, mas essas crises vão corroendo a família, as relações, as pessoas, aquela coisa. Tem que enfrentar isso, tá? O tarô é uma imagem, gente. É uma imagem, mas essa imagem diz muita coisa que foi trabalhada por estudiosos, astrólogos, pessoas que conheciam muito de astrologia. Essa imagem não veio assim de um artesão simples, veio de gente muito estudiosa de ocultismo que preparou essas imagens. Por isso que elas têm esse poder todo. Foi tudo trabalhado minuciosamente. O que eles não puderam escrever no livro, eles colocaram imagem. O que Jung fala? Imagem é imago. Imagem tem mais poder do que palavra. Você vê o marketing e a comunicação. Uma logomarca da Nike diz muita coisa. Foi trabalhada. Imagem tem muito poder. E eles preferiram colocar imagem, um livro de imagens. É um livro de imagens. Do que escrever um livro de palavras. E imagem é uma coisa odiada no judaísmo, né? Odiada. O judaísmo é palavra. Isso aqui, ó. Judaísmo, isso não existe. É só palavra. Imagem não existe. Agora, assim, na verdade, eles colocaram imagem naquela época. E você sabe que imagem era muito ligada à religião. Santo, religião, tudo sacro. Quando vem uma imagem que não é religiosa, que é mundana, mas que por trás tem o ocultismo, gente, isso é o fim do mundo. É para matar na fogueira. Foi no final da Idade Média. Porque essas imagens conversam com o teu inconsciente. Essa é a questão. Você olhando para o julgamento, você pode ter insight sobre você e sobre o teu julgamento. Todo mundo tem um julgamento. Todo mundo. Eu, você e todo mundo que está na live tem um julgamento. O que você sente quando você olha para essa carta? Só isso. Jung fala isso. O que passa para você? O que diz isso para você? Só isso. Tudo que vier para você pipocar, conversa com o teu inconsciente. Uma imagem é uma coisa muito forte. Por isso que os sonhos são imagens. Os sonhos são imagens. Só que, não é nada, não é nada. Para lembrar do teu sonho, escreve e vê que não é nada. É muita coisa. Se você sentir o sonho, entrar em contato, esse mundo onírico é muito forte. Ele é até apavorante, viu? Ele é até apavorante. Porque se você começar a olhar para dentro demais, é muita coisa que vem. Muita coisa. E depois da carta do julgamento, que é fortíssima, né? Vem a carta do mundo. Né? O mundo seria essa porta aberta. Você vê que aqui faz alusão ao animal, né? Ao homem, o animal, a tudo que está na natureza, tudo que está. Bom, o mundo é o quê? O animal, o reino angélico, o homem, né? Você vê essas imagens aqui, representam. A gente está rodeado de uma série de coisas. Quando a gente vem para a Terra, a gente já está. Tem todo um cenário que nos espera. A gente vive numa paisagem, num cenário, gente. É um cenário aqui. Isso aqui é um cenário para você andar. É o marzinho, a montanha, natureza, coisa. Gente, parece cenário de filme, né? Mas vive num cenário de filme. O filme é a nossa vida. A gente vive num filme. É muita loucura. E todo mundo que tem EQM vai lembrar de muita coisa, né? EQM vai fazer você rebobinar teu cérebro. A gente vive numa paisagem, num cenário. Tudo é cenário. Tudo é espiritual, é o registro acástico. Tá tudo gravado lá no registro acástico. Nada que acontece aqui, tá tudo lá da outra dimensão. Aí os ocultistas falam, o vidente, ele só entra em contato com o registro acástico. Porque tá tudo lá. O que é o registro acástico? O conceito coletivo. Qualquer pessoa tem acesso. Até quando a pessoa toma LSD, que eu sou contra drogas, eu acho péssimo, porque só gera decadência, mas o LSD estimula o teu cérebro a ver essas imagens, que seria imagem do sonho, né? Na década de 70 isso era chique, né? Agora, assim, mas assim, alucinação, né? Sonho, alucinação, fantasia. Mas a gente já vive uma fantasia. Você fechar o olho, vai vir muita imagem para você. Gente, quando é que você se desliga do teu inconsciente? Nunca!
Você fechar o olho ali 10 minutos, vai vir imagem para você, meu amor. Entra em contato, vê que imagem é essa. Às vezes, por trás da imagem, o Jung fala, vem sentimentos. Vem toda uma história para você. Observa. Por isso que é bom fazer diário, sabe? Quando você faz um diário, tudo que você sente naquele dia, às vezes você lê ele uma semana depois, você começa a ter um monte de insight, né? Só com as tuas percepções, assim, que vem para você. Diário é uma coisa que se fazia muito. Eu lembro que eu já fiz quando eu tinha 10 anos de idade. Eu acho incrível o diário. Você fala todas as impressões do teu dia, depois você pega para ler, depois você fala o que que é isso? É loucura total. Mas, assim, é o que você sentiu naquele dia. Então, o mundo é essa porta que abre. É a carta 21, é 21, é a última carta do tarô. Depois vem o louco, que é a carta 0. A última carta é uma porta que abre para outro lugar. E a carta 1, que é o Aleph, só para falar, o mago é Aleph, é o 1. Sabe o que é o número 1, a letra A? Do judaísmo é tudo. A letra A, o número 1, é muita coisa. Vê que as cartas fazem relação com o número delas. O eremita é o 9. 9 é o número de gestação, 9 meses. Né? O enforcado é o 12, né? É o 12. O 12 é o 12 meses. Você pode fazer assim. A morte vem número 13. A sexta-feira 13 sempre foi muito temida. Número 13 tá ligado à morte. Existe uma relação entre o número e a carta, tá? E você pode fazer. Aí vem numerologia do tarô, a numerologia do tarô. E aí eu cultivo. A última carta é uma porta que abre, que vai te levar para algum lugar. A gente tá sempre indo para algum lugar, né? A gente é amigo de alguém. Você fez amizade com uma pessoa nova, essa pessoa vai abrir outras portas para você. Até porque ela vai falar coisas para você que o outro amigo não falava. Então, às vezes, um amigo novo vai falar um monte de coisas, você vai ter outros insights. E às vezes, só aquelas coisas que ele vai te falar vai mudar a tua consciência. Então, quantas portas a gente passa pela vida? Milhões. Mas é sempre passando por portas. Não é só porta física, não, meu amor. Porta simbólica, porta espiritual, mudança de emprego. Cada dia é uma porta que você passa. Cada dia do ano é uma porta diferente. Você está entrando e saindo de porta. Olha a imagem da porta aqui. Porta é uma coisa altamente mística, altamente iniciática. Nas grandes iniciações você passava por portas, né? A porta é uma coisa muito grande. Até no candomblé, porta é uma coisa muito séria. Porta. Né? É uma coisa antiga, 10 mil anos atrás. Nas portas. Coletivo totalmente. Vitória, alcance, conexão, avanço, tudo é uma porta. Tudo é uma porta. É uma oportunidade. Quantas oportunidades você tem? Milhões. Milhões. Só que você não percebe. Ou você não está atento. Se estiver dormindo, a oportunidade passa por você, você não vê. O mundo fala que você tem milhões de oportunidades. Mas não é? Pessoas muito pobres não ficam ricas? Mendigos não viram milionários? Já vi história do cara que tinha um gato? O cara era... vi história até na internet. Londrina, aqui de Londres, ele era morador de rua, vivia na miséria. O gato fez a vida dele mudar. Ele ficou amigo de um gato. Gato Joey, Bob, gato Bob. Tá na internet essa história. E aí ele ficou amigo desse gato, por ter uma amizade com o gato, começou a tirar foto do gato, botar na internet, ficou milionário com esse gato. O gato mudou a vida dele e começou a morar em hotel. Ele criou um vínculo com a porcaria não, maravilhoso gato, tô brincando. Com um gatinho. Esse vínculo com o gato mudou a vida dele. Mas o que muda a vida do dependente químico? É o vínculo. O que cura? O vínculo. O que muda a tua vida? O vínculo. Você tem vínculo com religião, vínculo com a pessoa, você não tem vínculo nenhum, você é esquizofrênico. Você é esquizofrênico. O esquizofrênico não tem vínculo. Borderline, bipolar, tem dificuldade seríssima com isso. Não tem. Por isso que não tem chão. O vínculo, o mundo, é a quantidade de vínculos que você pode ter, a quantidade de vínculos que você pode ter com milhões de pessoas. Você vai escolher as pessoas que são saudáveis. Você não vai escolher as piores para ter o vínculo. Né? Aonde você. Cada pessoa é uma porta que abre. Cada pessoa vai te levar para um lugar diferente, para uma situação diferente. Cada pessoa é um mundo que abre. O ser humano é um grande universo. Cada pessoa é um universo. Atrás de você está todos os teus antepassados, todas as vidas passadas e todo o teu inconsciente. Você carrega tudo isso todo dia. Não carrega só bolsa e mochila. Você carrega tudo isso.
E você viver com tudo isso aí. E tudo, a maioria das coisas que estão em você é tudo invisível, está na outra dimensão. Nessa dimensão você só vê meu corpo, meu olho, minha boca. Mas na outra dimensão, ó, é muita coisa. E tudo isso está pipocando em você. Aí vem a carta zero, que é o bufão, perdão. Perdão, olha só, antes da carta zero, nós vamos encerrar o sorteio, porque a gente só tem 5 minutos e vai cair a live, tá? Então, você vai falar agora. A gente encerrou o sorteio e eu vou marcar aqui pela Paula Gamini, a palavra Walt Disney que ela colocou ali. Do Walt Disney para baixo, eu não vou olhar nada, tá? Só do Walt Disney para cima, para ser bem justo com todos que chegaram no horário. Então, tá valendo, sorteio uma consulta com a Érica, totalmente gratuita, online, e o sorteio era um número de 100 a 200. E a Érica vai escolher agora um número de 100 a 200, que eu vou descobrir quem ganhou, e aí ela vai entrar na maravilhosa carta aí. 27. 100 a 200. Ah, de 100 a 200. Tá, perdão, perdão. 110. 110. Então tá, gente, 110, ou quem tiver o primeiro acima de 110, e tá encerrado o Aí a sorteio. pessoa Até a... manda recado no Instagram, né? Fala no Instagram. Isso, se conecta comigo ou com a Érica, porque esse vídeo vai ficar no nosso IGTV com todos os dados da Érica ali para você fazer consulta com ela também, tá? Consulta com a Érica é super acessível, gente, é maravilhosa, é imperdível. Entre em contato lá com ela. Tá R$ 85 somente, tá? E aí você ainda ganha uma super amiga. Ó lá, agora vai o teu grande finale que eu vou achar nosso sorteado. É o louco, né, gente? É o viajante, né? Eterno viajante. Tá indo para lugar nenhum, nunca, tá sempre. Tá por aí, né? O louco tá por aí. É a alma, né? O louco é a alma. É a carta zero. A alma tá passando por milhões de portas o tempo todo. Eu me emociono por falar dessa carta porque eu acho essa carta uma coisa mais maravilhosa do mundo. Essa carta me diz muita coisa. É a carta da alma, é a carta do truque. É o bufão. O bufão tinha uma representação imensa na Idade Média. O que era o bufão na Idade Média? Ele é o que segurava o rei. O rei estava entediado, ele ia lá. O rei estava com raiva, ele ia lá. O rei estava com problema psicológico, estava surtando, ele ia lá. Ele era o verdadeiro terapeuta, médium, ele era tudo do rei. Ele era o suporte do rei. O bufão era escolhido a dedo. Era um cargo de maior confiança de uma monarquia. Ele tinha entrada e saída do castelo a hora que ele quisia, ele faria o que ele queria. Ele era a pessoa de mais poder dentro do castelo. Então ele era considerado louco. Ele falava o que ele queria. Se ele quisesse falar mal do rei, agredir o rei, cuspir na cara do rei, ele fazia. O rei aceitava. Ele tinha carta branca. Ele era o curador da monarquia. Ele curava tudo. Ele falava todos os podres. Ele entregava tudo. Ele não era só o comediante, gente. Ele era o grande místico da Idade Média. Ele era escolhido a dedo. Era uma família de bufões. Aquela pessoa tinha acesso a tudo. A comida entrava no quarto do rei a hora que ele queria. Comia o que ele queria. Tinha dinheiro que ele queria. Ele fazia tudo. Mas ele tinha que servir ao rei. E servir a sanidade mental do rei, né? Porque ele que segurava o rei. E ele sabia de tudo que acontecia no castelo, falava tudo, fazia a interpretação que ele queria. Ele era o truque, né? É o truque, né? Mas, na verdade, ele era uma figura muito importante na Idade Média. E aí eles colocaram eles aqui no tarô porque ele representa a alma, né? Ele sabe de tudo, ele vê tudo, ele passa por todas as portas, tem poder para tudo. Mas quem é ele de verdade? É um viajante. Ele não é nada, ele é o espelho dos outros. A nossa alma está muito ligada à coletividade. Ela pode encarnar em várias famílias, ter vários sexos, nasce mulher num dia, homem no outro, noutra encarnação. A nossa alma, na verdade, não tem sexo, né? Na nossa alma a gente não tem sexo. A gente é mais do que tudo isso. A gente encarna quando a gente está na carta 1, que é o mago. Mas a alma que vai passar por toda a trajetória dos 22 e depois ela vai embora, ó, vai viajar para outro lugar, ó. Olha, o tarô é maravilhoso, né? Essa carta, para mim, é totalmente a força espiritual. O ator, a força espiritual, milagre, a carta do milagre. Gente, só para poder dar uma boa noite. Olha só, teve 2 sorteadas, mas só tá valendo uma consulta hoje, tá, gente? Érica, você escolhe entre a letra G ou a letra H? G, né? G, ok. Então é a gosta de viver, porque
Gosta de viver, faz contato comigo ou aqui no Instagram, ou com a Érica no Instagram. Nome bom, Você, né? Nome bom. você Nome ganhou pode viver a um... consulta. Porque, olha, vai encerrar já, gente. Essa live vai ficar aqui no Instagram, no IGTV, e aí todos os dados da Érica ficam ali. Aproveita, né, para fazer contato com ela. Super obrigada. Gosta de viver, foi sorteada de hoje. Estamos encerrando, Érica. Obrigada por essas informações. Está todo mundo te agradecendo aqui, linda. Vamos num próximo encontro, vamos aprofundar isso. Foi muito bom o trabalho. Gratidão. Gratidão a todos. Beijo.